Em um mundo repleto de distrações, poucos ousam olhar para dentro. Aqui, nós buscamos aquilo que foi esquecido, exploramos o invisível e damos voz ao que pulsa além da razão. Seja bem-vindo ao Guardião da Consciência, um espaço para despertar, refletir e transformar. Prepare-se para enxergar com os olhos da alma. Você já sentiu que no ambiente profissional, precisava provar o seu valor o tempo todo, como se por mais que desse o seu melhor, ainda houvesse um peso invisível dizendo: você precisa se esforçar mais para ser visto. Já teve a sensação de que mesmo fazendo tudo certo, sua presença não era respeitada como deveria? Esse esforço constante de tentar convencer os outros acaba esgotando a alma, porque a autoridade verdadeira não nasce da cobrança externa. Ela nasce de dentro. A autoridade não se impõe com gritos, títulos ou cargos. Ela se transmite com presença, com clareza, com uma identidade bem resolvida e, acima de tudo, com um espírito alinhado com propósito. Quando sua alma sabe quem você é em Deus, você não precisa brigar por espaço. Você se torna espaço. Não precisa mendigar respeito. Você inspira respeito. Porque quem carrega paz, verdade e firmeza interior já entra em qualquer ambiente com uma força que não precisa ser explicada, só pode ser sentida. Você tem vivido sua autoridade como imposição ou como transmissão. A neurociência da presença respeitável. O cérebro humano é treinado para captar sinais de segurança e coerência. Muito antes das palavras, ele percebe a energia da sua presença. Quando você fala com convicção, age com ética e se posiciona com calma, algo no outro reconhece. Essa pessoa é firme. Essa pessoa é referência. Você não precisa levantar a voz. Não precisa se exaltar para ser respeitado. Não precisa se esconder para ser aceito. A verdadeira autoridade nasce do equilíbrio interior, não da imposição. O que o cérebro enxerga além das palavras. A neurociência mostra que o cérebro humano detecta microexpressões, postura e até o tom da sua respiração. Se você entra em um ambiente tenso, mas mantém serenidade, transmite confiança. Se olha nos olhos com clareza e verdade, transmite segurança. Se a sua fala é alinhada com suas ações, desperta credibilidade. É por isso que a autoridade não está apenas no que você fala, mas no que você carrega. Ela é sentida. Ela é percebida em segundos. A autoridade do Espírito. Na Bíblia, vemos que até Jesus não precisou provar nada para ser reconhecido. Em Marcos, capítulo 1, versículo 22, está escrito: todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Perceba, ele não gritava, não se justificava, não mendigava atenção. Ele carregava a verdade. E a verdade sempre traz autoridade. Autoridade não é sobre controle, é sobre alinhamento. Muitas vezes, gastamos energia tentando convencer os outros, quando na verdade a maior transformação acontece quando nos convencemos do nosso próprio valor. O coração alinhado com propósito transmite paz. E a paz gera respeito. Você tem buscado impor autoridade, ou tem treinado sua presença para transmiti-la? A Bíblia fala sobre influência verdadeira. Em Mateus, capítulo 5, versículo 16, Jesus disse: assim brilhe a sua luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai, que está nos céus. Veja, Jesus não pediu para competir com a luz dos outros. Ele não disse para implorar reconhecimento. Ele apenas disse: brilhe. A autoridade começa dentro. É um estado de ser, não de provar. É quando sua vida se torna coerente com a sua fé. Quando suas palavras refletem seus valores. E quando suas escolhas revelam quem guia o seu coração. A verdadeira autoridade não precisa levantar a voz. Não precisa exigir respeito. Não precisa se impor. Ela se manifesta na calma, na serenidade, na postura. Porque a luz não precisa pedir espaço. Ela simplesmente ilumina.
A Bíblia nos mostra que até o silêncio pode ser eloquente. Quando você vive alinhado com a verdade de Deus, suas atitudes se tornam uma mensagem viva. Sua postura pode ser a pregação mais poderosa que alguém já ouviu. Hoje, em vez de tentar provar o seu valor, pratique simplesmente ser inteiro. Entre em um ambiente com calma. Respire fundo. Levante a cabeça. Ore em silêncio. Senhor, que a minha vida brilhe, mais do que as minhas palavras. Que a minha luz não seja sobre mim, mas sobre ti. Quando você vive assim, a sua vida deixa de ser um palco de competição e se torna um farol que guia outros de volta para o caminho da fé. Você tem tentado impor autoridade ou transmitir autoridade. Sua luz hoje está escondida debaixo de armaduras, ou está iluminando de forma natural. Porque quando a luz que está dentro de você se alinha com a luz do céu, o mundo inteiro ao redor começa a enxergar um pouco mais de Deus através de você. 3 posturas que comunicam: autoridade espiritual e emocional. A verdadeira autoridade não está na pressa de responder, nem no tom elevado da voz. Está no equilíbrio entre calma e clareza. Quando você fala com calma, a mente do outro não entra em estado defensivo. E quando fala com clareza, o coração do outro entende que você não está escondendo nada. A neurociência confirma: uma voz firme, porém serena, ativa áreas do cérebro ligadas à confiança e à receptividade. Ou seja, quando você se expressa com calma, mas com verdade, você gera um ambiente de respeito natural. Na próxima vez que precisar dizer não, respire fundo antes. Olhe nos olhos, sorria levemente se for possível, e diga com clareza: eu não posso assumir isso agora. Perceba que você não precisa justificar demais. A calma é suficiente para impor limite, e a clareza é suficiente para transmitir respeito. Presença não é apenas estar fisicamente em um lugar, é estar inteiro, é alinhar corpo, mente e espírito no momento presente. Quando você está presente, sua energia fala antes mesmo das palavras. Pessoas distraídas transmitem insegurança, mas pessoas presentes transmitem foco, confiança e equilíbrio. No ambiente de trabalho, na família ou em qualquer espaço, a presença consciente se torna uma marca de autoridade silenciosa. Ao chegar em uma reunião, respire fundo. Deixe o celular de lado por alguns minutos. Escute com atenção, sem interromper. Quando for falar, faça pausas. Esses pequenos gestos comunicam: eu estou aqui. Eu estou inteiro. Nada enfraquece mais a autoridade do que a incoerência. Quando você diz uma coisa e vive outra, o cérebro do outro capta o desalinhamento. E mesmo que ninguém fale nada, o respeito diminui. Por outro lado, quando suas ações confirmam suas palavras, sua presença se torna referência. Você não precisa provar nada. A coerência fala por você. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 5, versículo 2: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Ou seja, integridade é o que sustenta qualquer autoridade. Se você valoriza honestidade, não aceite pequenos atalhos que comprometem sua integridade. Se você valoriza família, proteja tempo real para estar com os seus. Se você valoriza espiritualidade, mantenha disciplina em sua oração. Quando o que você vive reflete o que você diz, o respeito vem sem esforço. Jesus disse em Mateus, capítulo 5, versículo 16: assim brilhe a sua luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Autoridade é luz, não é grito, não é controle, é brilho interior que nasce da verdade vivida. Pessoas podem resistir às suas palavras, mas não conseguem resistir à sua postura. Porque a postura é uma pregação silenciosa que atinge a alma antes mesmo do ouvido. O que rouba sua autoridade? O medo de desagradar. Esse medo, silencioso e insistente, age como uma corrente invisível. Você diz sim quando queria dizer não. Você aceita responsabilidades que não são suas apenas para evitar conflitos. Mas no fundo,
sente o coração pesado, como se estivesse traindo a si mesmo. A neurociência explica que viver nesse estado constante de tentar agradar ativa a amígdala cerebral, responsável pelo alarme do medo. Isso coloca o corpo em um ciclo de estresse crônico, drenando energia e clareza mental. Deus, no entanto, não te chamou para viver em constante alerta. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, a palavra diz: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ou seja, o medo de desagradar não vem de Deus. O que vem dele é coragem para ser inteiro, amor para se posicionar, sem agressividade, e equilíbrio para viver, sem se anular. Talvez você já tenha vivido isso. Recebe um elogio, mas responde dizendo que não fez nada demais. Ou se compara e sente que nunca será suficiente, mesmo diante das próprias vitórias. Esse hábito de se diminuir cria, neurologicamente, trilhas de desvalorização no cérebro. Quanto mais você se repete frases de inferioridade, mais o cérebro entende que esse é o padrão normal. Mas Deus já decretou sobre você outra verdade. Isaías, capítulo 43, versículo 4, declara: visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Se você é precioso para Deus, não precisa diminuir seu brilho para caber em espaços que não reconhecem seu valor. Muitos confundem humildade com autopunição. Acham que para não parecer arrogantes, precisam viver escondidos, nunca se destacarem, nunca afirmarem quem são. Mas humildade verdadeira não é negar sua identidade. É reconhecer que tudo o que você é e tem vem de Deus. É usar seus talentos sem vanglória, mas também sem medo. Se esconder atrás de uma falsa humildade é como enterrar o talento recebido, exatamente como na parábola de Mateus 25. Deus espera que você multiplique o que Ele te deu, e não que esconda. Jesus lavava os pés, mas não deixava de ser mestre. Essa é talvez a lição mais poderosa sobre a autoridade. Jesus não precisava impor quem era. Sua presença revelava. Ele não gritava, não forçava, não manipulava. Ele servia, e mesmo servindo, continuava mestre, Senhor, autoridade. O que o mundo chama de poder, muitas vezes é opressão. Mas o que Jesus nos mostrou é que a verdadeira autoridade é leve, firme e cheia de amor. E esse é o caminho que você pode trilhar. Servir sem se anular, liderar sem dominar, brilhar sem apagar ninguém. Pegue um caderno e escreva uma área da sua vida onde você sente medo de desagradar, um momento em que você percebeu que se diminuiu, um talento ou dom que você tem escondido por insegurança. Depois, transforme essa lista em oração. Senhor, eu coloco diante de Ti os medos que me paralisam, os hábitos que me diminuem e as inseguranças que me escondem. Eu não quero mais viver refém da aprovação dos outros. Eu quero viver a autoridade que vem do Teu Espírito. Ensina-me a servir sem me apagar, a liderar sem medo e a viver com a clareza de quem sou em Ti. Amém. Autoridade é servir com consciência de identidade. Não é sobre ter um cargo, é sobre ter clareza de missão. Porque cargos podem ser dados ou retirados, mas propósito é eterno. Títulos podem te colocar em destaque por um tempo, mas identidade em Deus te sustenta para sempre. Quando você sabe quem é em Deus, não importa se entra em um palácio ou em uma sala simples, você carrega a mesma dignidade. Você não se curva para agradar, não precisa levantar a voz para ser notado, e não precisa se esconder para caber. Quem sabe quem é, não se perde tentando ser o que os outros esperam. Quem entende o próprio valor, não negocia princípios por aceitação. E quem caminha em missão, nunca se mede pela régua da comparação. A autoridade verdadeira nasce da coerência. Quando sua fala combina com sua conduta. Quando sua fé é vista nas suas escolhas. Quando sua presença inspira paz e não intimidação. Em João 13, vemos Jesus lavando os pés dos discípulos. Ele tinha toda a autoridade do céu e da terra. E mesmo assim, não precisou de um trono para provar quem era.
Porque a autoridade não está na posição que você ocupa, mas no espírito que você carrega. E é aqui que está a chave. Quem vive para cargos depende do reconhecimento humano. Quem vive para propósito carrega a aprovação de Deus. A verdadeira autoridade não oprime. Ela liberta, não controla, inspira, não se exibe, transforma. Feche os olhos, respire fundo e permita que sua alma se aquiete na presença de Deus. Agora, declare em voz baixa, como uma entrega sincera: Senhor, ensina-me a viver com autoridade mansa. Que minha vida seja reflexo do teu caráter. Que minha postura revele quem o Senhor é, mesmo quando eu não digo uma palavra. Que eu não precise gritar para ser ouvido, porque tua presença já fala através de mim. Que eu não precise provar nada, porque em ti já sou inteiro. Dá-me a firmeza da verdade, mas também a suavidade do amor. Que meu coração seja forte para não se calar diante do que é justo, e humilde para nunca esquecer que tudo vem de ti. Permaneça nesse silêncio por alguns instantes. Sinta a paz que vem quando você se rende. Porque a autoridade verdadeira não nasce do esforço humano, mas da presença de Deus que habita em você. Você não precisa competir, não precisa provar o seu valor a ninguém. A sua essência já carrega a autoridade. O que o mundo chama de disputa, Deus chama de propósito. O que os outros tentam conquistar pela força, você já recebe pela graça. Você só precisa ser inteiro, viver com clareza e caminhar com firmeza no chamado que o céu escreveu para você. E quando você escolhe essa postura, sua presença fala antes mesmo das suas palavras. Você inspira pelo que é, não pelo que aparenta. Você influencia pelo que carrega, não pelo que ostenta. Se essa palavra tocou o seu coração, declare nos comentários como um ato profético: hoje eu escolho viver com autoridade e leveza. Inscreva-se no canal Guardião da Consciência. Ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar. A autoridade verdadeira não pesa, ela liberta. Por quê? Quando sua vida está alinhada com Deus, a sua luz brilha sem esforço. Seu coração encontra paz e sua influência se torna eterna. Se algo em você despertou, se uma palavra tocou o espaço onde antes reinava o silêncio, então a missão foi cumprida. Aqui, não oferecemos respostas prontas, oferecemos caminhos. Lembre-se, o leão dentro de você nunca dorme. Ele apenas aguarda o momento certo para rugir. Que a bondade te conduza, que a consciência te proteja e que o silêncio permaneça sendo o lugar onde Deus sussurra ao seu coração. Até o próximo despertar.